Muito bem, dando continuidade, ao assunto sobre imperialismo, nós vamos ver mais antecedentes, tá? Nós temos aqui os antecedentes que foram marcados pela primeira e segunda Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial foi o momento em que os países da Europa, deixaram de fazer produtos manufaturados, tá? Para fazerem produtos industrializados, fazendo uso da máquina, tá? Mas você sabe que para que uma máquina possa funcionar, ela precisa de matéria-prima, ela precisa de energia. E a energia usada na primeira e segunda Revolução Industrial até então era através do carvão mineral. Aqui você vê essa fumaceira toda aqui nessa imagem. Isso aí representa a queima do carvão mineral. Aqui essa locomotiva que era chamada de Maria Fumaça, que funcionava também através da queima do carvão mineral, tá? E aqui nós temos aqui alguns antecedentes, como olha aqui, invenção da máquina a vapor, tá? A invenção desta máquina aqui, ela alavancou, ela intensificou o processo de revolução industrial, tá? Aquela produção que antes era uma produção manufatureira, artesanal, ela passa agora a ser uma produção em larga escala, tá? O uso de novas fontes de energia, olha só, o carvão mineral, lá na frente vão aprender a utilizar o petróleo e a energia elétrica, que é muito utilizada hoje, é uma das principais fontes de energia, é a própria energia elétrica, tá? A primeira e segunda Revolução Industrial também promoveram a melhoria dos meios de transporte, a invenção da locomotiva. Aqui você tem um exemplo de uma locomotiva, o carro a combustão, o carro que funciona ao motor de explosão, combustão, tá? Urbanização acelerada. Então, esses fatores aqui, são características da primeira e segunda Revolução Industrial. Tudo isso, minha gente, vai culminar, vai originar o chamado imperialismo, tá? E o que é este imperialismo? Eu já expliquei para vocês no outro vídeo, tá? Olha só a definição de imperialismo. Consiste numa política de expansão e o domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre as outras, tá? Então foi exatamente isso que os países da Europa fizeram com os países da África e da Ásia, Eles fizeram uma expansão, um domínio territorial, um domínio cultural, um domínio econômico de uma nação sobre a outra, ou seja, das nações europeias sobre as nações da África e da Ásia. Quando você olha para esta imagem que eu acabei de colocar, esse aqui representa a rainha da Inglaterra, essa mulher feia, ridícula, tá? Aqui representa os governos dos Estados Unidos, aqui nós temos da França, tá? Nós temos a Holanda e aqui até o Japão em si, tá? Esses países da Europa, olha só, aqui nós temos uma pizza, Isso aqui é o desenho de uma pizza. O que eles estão fazendo? Eles estão fatiando o continente europeu e o continente asiático, dividindo entre eles. Por que eles estão dividindo entre eles? Para que eles possam promover isto aqui, esta política de expansão, de domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre a outra, tá? Então é isso que é o imperialismo, tá bom? E aqui, essa imagem ela é muito interessante, porque você vê aqui os governos desses países. Vou pegar uma outra cor de caneta aqui, tá? Você vê os governos desses países aqui europeus, tá? Dividindo a África entre eles, ou seja, cada um querendo a sua fatia do bolo, cada um querendo o seu pedacinho, tá? Então isso aqui é o que nós chamamos de imperialismo, tá? Mais à frente aqui, nós vamos ver o quê? Quais são os objetivos do imperialismo? Bom, basicamente os objetivos eram esses. Eles estavam atrás de aquisição de matérias-primas, tá? Para que serve a matéria-prima? Ora, gente, a matéria-prima é o elemento que se faz produtos industrializados, tá? Por exemplo,
algo feito de vidro, ele é feito de matéria-prima, da areia, da sílica, né? E outras coisas mais, tá? Mas eles queriam matéria-primas, eles queriam mercado consumidor. Quando eles dominavam esses países da África e da Europa, ou melhor, da África e da Ásia, eles tornavam esses países, né, o verdadeiro mercado consumidor de cada um deles, tá certo? E também mão de obra barata, tá? Mão de obra barata. Então, basicamente, né, qual era o objetivo do imperialismo europeu? Era conseguir matérias-primas, mercado consumidor para comprar os seus produtos e ter mão de obra barata, né? Mão de obra para trabalhar para eles, ora. Quem não quer mão de obra barata, né? Todo cara que investe, que é empreendedor, comerciante, ele sempre quer uma mão de obra mais barata, né? Para não ter que gastar muito com salários, tá? Bom, qual era o alvo, se eu perguntar na prova qual era o alvo do imperialismo europeu? Aí vocês vão responder, primeiro, era a África, eu já mostrei essa imagem para vocês, e o segundo era o continente asiático. Então, os dois principais alvos, aqui você vê, olha, de verde, era o domínio da França, olha aqui, ó, dominado pela França, de amarelo, a Índia foi dominada pela Inglaterra, por isso que lá na Índia hoje fala-se o inglês, né? Então, esses eram os dois alvos, né? Era a África e o continente asiático, né? A Ásia, tá? Continente asiático, tá certo? Muito bem. Bom, aqui nós temos olha só que outra imagem interessante, por isso que diz que uma imagem, ela fala mais do que 1000 palavras. Olha aqui, ó, você vê novamente os líderes europeus, né, dividindo praticamente o mundo entre eles, né, dividindo aqui, fazendo essa divisão. Isso era comum dos países europeus, tá? Eles queriam promover o quê? Uma dominação ideológica, uma dominação cultural e uma dominação militar, tá? Primeiro, eles tentavam impor a dominação ideológica, né? Eles tentavam convencer o governo desses países que seria bom que eles permitissem que o país entrasse lá, desenvolvesse economicamente. Depois a cultural e, por fim, a militar, né? A militar só era quando o país não queria a conversa. Tipo assim, né? Um exemplo, um país, a Inglaterra, quisesse entrar na África do Sul como ela entrou, né? A África do Sul não aceita a dominação da Inglaterra, então vai ser o jeito da Inglaterra usar a sua força, né, para promover aí o domínio desta região, tá? Isso aí nós chamamos também de darwinismo social. No ensino médio vocês vão ouvir falar muito nisso aqui, no darwinismo social, que é o quê? É quando o mais forte prevalece sobre os mais fracos, tá? Muito bem. Quais são as consequências disso? Gente, uma das consequências é o etnocídio e o genocídio promovido por esses países, tá? Inclusive, eu vou pedir um trabalho para vocês fazerem uma pesquisa depois sobre etnocídio e sobre genocídio, tá? Das populações africanas, tá? Etnocídio significa morte cultural e genocídio é a morte de milhares de populações. Também o subdesenvolvimento, né? Se hoje a África vive essa miséria, boa parte dos países africanos estão vivendo na miséria, é por causa desse imperialismo europeu, tá? Que promoveu subdesenvolvimento, miséria, impactos ambientais. A África hoje está repleta de impactos ambientais, tá? Conflitos étnicos, ou seja, quando eles dividiram os países africanos, né? Eles colocaram tribos rivais morando no mesmo território, e isso vai provocar muitos conflitos étnicos, né? Nós vamos ver o massacre de Ruanda, tem filmes inclusive sobre isto, tá? Disputas territoriais entre os países europeus. Gente, isto aqui vai promover uma verdadeira disputa territorial, entendeu? Por exemplo, vou colocar aqui ao lado de preto, tá? Olha aqui, ó. Digamos que aqui nós temos a África, né? Tá? E aqui a África foi toda dividida, né? Aí digamos que eu tenho o território A. O território A é um grande território fornecedor de ouro, fornecedor de matéria-prima. Mas acontece que aqui tanto a França, olha só, tanto a França, tá? Quanto
a Alemanha, elas querem o mesmo território A. Olha só, elas desejam dominar o território A, né? E qual vai ser o resultado disso? Ora, conflito. Vai haver um conflito entre a França e a Alemanha por este território A, né? Esses conflitos, inclusive lá na frente, vão desencadear a Primeira Guerra Mundial, que vai ser o assunto da próxima aula, tá? Então, essas disputas territoriais provocadas pelo imperialismo europeu vai desencadear a Primeira Guerra Mundial, que vai ser o assunto da próxima aula, que nós estaremos aí acompanhando, tá certo? Bom, gente, por hoje é só. Tenham bons estudos e uma boa aula para todos. Obrigado.